Bom dia. Eu tô passando aqui só para botar no meu Facebook, eu nem fico. Isso é só para constar o meu pensamento no meu próprio Facebook. Eu não publico, eu não vou para grupo mais. Quero deixar registrado isso aqui com meus amigos. Tem que parar com esse negócio, tem que parar mesmo, que isso já virou um caso de patologia psíquica, social. Se você vê, eles ficam botando vários vídeos de Cuba. Conheço Cuba, pô. Eles ficam botando vários vídeos de Cuba, a parte do lixo. Entendeu? É como você filmar a Cracolândia de São Paulo e dizer para o mundo inteiro que São Paulo está quebrando. Você lembra? Eu vou voltar para Cuba. Você lembra quando o governo era Bolsonaro? Que o mais importante era mostrar que Caracas estava um lixo? Vocês lembram? Eu não estou inventando. O mais importante era mostrar os motoqueiros maltratando-os, chamando de motochorro, lembra? O Jornal Nacional estava apoiando e essa coisa só mostrava que era importante falar que a Venezuela estava quebrando com o Maduro. Eu conhecia, eu vivia lá, falando, conversando com o venezuelano. Eu até em Torres aqui, uma menina falou assim, riu de mim quando eu falei que estava no Uruguai e eu ia na Venezuela. Eu fiquei com medo porque disseram que eu ia pegar meus documentos todo. Quando eu cheguei no consulado lá em Montevidéu, eu falei com a menina, eu quero ir para a Venezuela, eu estava com a grana, mas é verdade que vão tirar meus documentos? A mulher do consulado falou assim, qual é o problema? Vamos te dar um documento da Venezuela. Eu não fui, porque realmente dá trabalho para tirar o documento. Hoje, depois eu perdi meu documento em Buenos Aires, eu perdi meu documento todinho, documento do Uruguai, da Argentina, do Brasil. Eu tive que tirar outro, tirei em 15 dias. Isso significa que eu poderia jogar o documento fora, entrar na Venezuela e tirava os documentos do Uruguai quando eu voltasse. Da Argentina é 15 dias. O único lugar que demora para tirar documento é Brasil. E o documento de qualquer estado é cartão magnético, só no Brasil que é papel. Tem que tomar cuidado, escuta o que eu estou falando, com o que você vê na televisão no Brasil. O Brasil é uma simulação social. O governo brasileiro só deixa que entre aqui a informação que quer. Quando muda o governo, viu? Mudou o governo, eles começaram a dizer nos Estados Unidos que a Venezuela é isso, a Venezuela é aquilo. Aí o PT, a esquerda que está dominando o país, deixou que chegue no Brasil o lado da Venezuela, que é rico, Margarida, Lecheria, entendeu? E outros lugares, Maracai, entendeu? Lugares lindos, paradisíacos em Venezuela. Venezuela é muito rica, tá? Não é porque não pode dizer para o Brasil como se administra um petróleo, entendeu? No Brasil, na Venezuela, passa em serviços públicos, tá tudo bonito lá, entendeu? Mas o importante é mostrar que é feio, porque o brasileiro não pode saber da verdade. Quando Bolsonaro virou presidente, vou te explicar a você o que aconteceu. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu nasci em Niterói, que é vizinho de Maricá, que é terra de Bolsonaro. Por isso que eu aqui no Sul e na Argentina eu votei em Bolsonaro, porque ele... Olha o que aconteceu com você, e muita gente não sabe nisso no Brasil, estão sabendo agora. Agora, antes de mim, que já estão falando aí. O Reut, vocês sabem de uma parte, foi tirado do Rio de Janeiro, lá no tempo de Bolsonaro. Eles votaram que o Reut não poderia ser da cidade que recebia, eu estou botando o carregador, da cidade que recebia os royalties, como Campo do Goytacazes, como Macaé, como Rio das Ostras. Eu morei 4 anos em Rio das Ostras, é uma cidade que brilha. Agora tá entregue ao tráfico. Por quê? Porque quando os royalties para a cidade fica milionária. Uma das cidades mais ricas era Rio das Ostras. Tiraram, você viu no governo Bolsonaro, exigiram que o PT estava no contra, que os royalties deveriam ser divididos até para a Amazônia. Até uma cidade de Maranhão recebia os royalties, que era do Rio. O governo Bolsonaro concordou. Mas você vê, observa o que eu vou falar, vê como o Bolsonaro deu troco. Ele deu troco depois, na pandemia. Tiraram o Reut, mas o Reut não saiu. Não, a Maricá passou a ganhar os Reut. Foi bom pro Bolsonaro. Vê como é que é Maricá hoje, a terra de Bolsonaro. Olha aí, gente, olha aí. Não acredite em mim, não. Não acredite em mim, não.
A cidade mais rica do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. A segunda cidade mais rica é Niterói. Desde a proclamação, desde o descobrimento. Desde que o Rio de Janeiro e Bahia são os primeiros estados a existirem. Salvador e Rio de Janeiro. Salvador, a capital, depois foi o Rio de Janeiro. Então a cidade mais rica do Rio de Janeiro é a capital e depois é a Niterói, porque Niterói que cuidava do estado. Niterói depois da Baía de Guanabara, por isso existe a ponte Rio-Niterói, por isso existe a ponte Rio-São Paulo, que é as amizades mais ricas que o Rio de Janeiro tem, que é com Niterói e com São Paulo, lembra? Ponte aérea Rio-São Paulo, ponte significa amizade, consideração, por isso o governador do estado de São Paulo é um carioca. Você está entendendo? Pela relação de respeito e riqueza que tem entre Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo. A ponte significa uma relação necessária, entendeu? Relação necessária entre Rio e Niterói, criou uma ponte. Relação necessária entre Rio e São Paulo, criou-se uma ponte aérea. Então, ponte não é de concreto, significa relação. Já entendeu aí que eu já expliquei isso em outro vídeo. Niterói era a segunda cidade mais rica. E o que tá? Agora volta, passa 500 anos. Com o pré-sal vindo para Maricá, pergunta hoje, vou aí na internet, quem é a segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro? É uma cidade do interior chamada Maricá, só porque o presidente da república é de Maricá. Ele não foi bobo, trouxe o Reut todo para Maricá. Maricá hoje está mais rica do que Niterói. Maricá não tem quase gente lá, gente. Pode ver aí a praia de Maricá, não tem um prédio, mas é a cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, por causa do Reut. Reut significa o direito de receber o dinheiro quando você está colhendo petróleo ou trabalhando petróleo naquela cidade, entendeu? Ela ganha em Reut. Então significa que oh meu Deus, me perdi. O Rio de Janeiro, me perdi, tem que parar. Então, continuando, preste bem atenção às ligações que eu vou fazer. Por que tem que mostrar Cuba feia? Vocês vão entender, é tudo governança política, tá entendendo? Quando fuderam com o Rio de Janeiro, tirando o Reut da cidade, quem pagou o pato? Macaé, Rio das Ostras e Campos. Rio das Ostras acabou. Aí as facções foi para lá, não tem mais dinheiro, agora vamos vender, vamos mandar na cidade. A capital do Rio de Janeiro foi para o interior e acabou com o Rio das Ostras. Acontece a mesma coisa em qualquer cidade, como Porto de Galinha, quando abandona, o paraíso turístico acaba. Vai acontecer em Torres também, espera. Mas entenda bem o que acontece. O Bolsonaro, na pandemia, ele falou assim, eu vou mostrar para vocês que vocês estão enganando. O que o Bolsonaro fez? Pegou o Bolsa Família e botou de 90 para 600 reais, para 300. O que o PT falou? O PT ficou puto. O PT era oposição, falou, pô, vocês querem ferrar a gente? Se vocês falar... E foi aí que foi criado o Centrão, para se discutir com inteligência. Porque eles falaram, porra, Bolsonaro, se vocês ficar falando, pegar o 90 real, dar 300 na pandemia, de onde que a gente tira esse dinheiro, Bolsonaro? Vocês sabem muito bem de onde que tira, né? Do Reut. Não pode falar isso não, porra. A gente criou, então vocês entendem, não existe Bolsa Família. Bolsa Família porque o brasileiro é burro. Burro é Reut. Entendeu? Quem paga o Bolsa Família são os royalties, dos bens, royalties de tudo, de ouro, royalties de petróleo, royalties de bens minerais que o Brasil tem. Só que para enganar o brasileiro e não fazer com o brasileiro o que fizeram com os moradores de Dubai não tem Reut. Dubai, quando descobriu o petróleo, foi dividido o benefício para todo cidadão de Dubai é rico. A única pessoa que não é rica, qualquer mendigo de Dubai é rico, se for de Dubai. Por que o único pobre que tem em Dubai, ninguém quis fazer Dubai? Foram os indianos que criaram favelas em bairro no Dubai de indiano para fazer Dubai, porque todo dubaiense é rico. E no Brasil era para deixar todos os carioca ricos, todos os brasileiros ricos. Mas o que o PT fez? Esse governo era PT, né? No tempo do PSOL, vocês sabem, era Lula. Criou-se o Bolsa Família para distribuir só 90, 70 reais para os pobres. Transformaram o Reut em serviço social, em auxílio. O Bolsonaro sabia disso, já que estavam querendo ferrar com ele, o que ele fez? Criou o auxílio, diferente do Bolsa.
E do auxílio botou para 300. Quando ameaçaram ele, o que ele fez? Vou botar para 600. E aí, quando ameaçaram de novo, sabe o que o Bolsonaro falou? Todo brasileiro tem o direito de ganhar um salário mínimo. Aí calaram a boca, tá bom, Bolsonaro, vai tomar no cu, vou botar essa porra a 600. Até hoje não tiraram, porque o que a gente recebe na realidade é royalties. Entendeu? Nós recebemos royalties sobre os direitos de tudo que se é tirado do Brasil. Não estou falando de petróleo. Só que o brasileiro é otário, não sabe cobrar e prefere pegar R$300, R$600 e se virar, né? Então o que acontece? Nos países ricos, o povo exige, o povo é dono. Aqui no Brasil não, eles criaram uma lei, pegar os royalties e construir cidades. Aí pega uma pracinha que custa 3 milhões, faz a nota de 15 milhões e vai e tira do royalties. O brasileiro ganha só 600. Foi aí que, agora vocês vão entender por que botaram os royalties a 500, a 600 e ninguém falou nada, porque na verdade é pouco. O brasileiro tem o direito de todo cidadão ganhar um salário mínimo. Aí o que fizeram? Vocês viram isso. Começou a mostrar viciado pegando R$600 e comprando de droga, para poder fazer aquele lobby negativo do caráter do brasileiro, para dizer que o brasileiro não tem capacidade intelectual de administrar R$1.600, que o brasileiro vai morrer de overdose. Isso é uma hipocrisia. Vamos agora à consciência externa. Por que mudou o governo para a esquerda, e a esquerda está vendo que estão querendo, os Trump está chamando os venezuelanos de cracudo, de drogados, de traficantes, que ele quer invadir a Venezuela. O que agora o Lula permitiu? Que chegue no Brasil a verdadeira verdade sobre a Venezuela. A Venezuela é rica, tem paraísos turísticos, tá entendendo? Tem paraíso. A Venezuela tem lugares como Florianópolis, mas o Bolsonaro só deixava mostrar Caracas, que era pobre, e as favelas. Você tá entendendo? Então e não é nada disso. Eu sabia, eu estava em Argentina, eu falei, pô, quero ir para Cuba. Aí o colega falou, André, eu falei, pô, mas no Brasil, Cuba é pobre e tal, vai prender a gente lá. O cara não é nada disso. Eu juro, os argentinos ficam com raiva quando a gente brasileiro fica falando e divulgando aqui como é que é Cuba. Cuba não tem nada a ver com Havana, eles só mostram a parte pobre. É como eu ir em Porto Alegre e só mostrar ali na Farrapos, tá entendendo? Ali no entorno da rodoviária ali de Porto Alegre e passar para um Brasil inteiro como é que é Porto Alegre. Você está me entendendo? É assim, o meio de comunicação manipula, faz com que todo mundo fique com medo. É como eu mostrar para o pior lugar de Porto Alegre e dizer que Porto Alegre é assim. E só mostrar isso. Por isso você só vê no Brasil imagem de Cuba feia. Só mostra porque dá views. Gente, Cuba, digita, pelo amor de Deus, digita na internet. Paraísos turísticos de Cuba, você vai ver, o russo tá tudo lá, os brasileiros ricos vai lá, mas isso não é interessante por enquanto mostrar. E tem gente que vai e mostra, mas há um sistema de inteligência no Brasil que não deixa o vídeo passar. Mas aos poucos a gente vai começar a ver como é que é a verdadeira Cuba. Gente, só na Argentina eu consegui acessar vídeos. Como, André? Isso acontece, isso é Matrix, tá? Mesmo sendo YouTube e TikTok rápido, há inteligências que não deixam chegar porque está na hora. Por exemplo, se você gosta de um cantor, vou te botar um efeito que faz, você assiste uma salsa. Salsa é o funk de Cuba, é a música de Cuba, é a música de Venezuela, é a música de Peru, é a música do Caribe, é a música de Porto Rico, mas não pode chegar no Brasil, porque no Brasil é o sertanejo, no Brasil é o funk, no Brasil não deixa chegar. Mas se você botar o nome de um cantor de salsa e começar a assistir, você vai encontrar um que você goste. Quando você encontrar um que você gosta, você vai só repetir vídeo nele. Logo depois vai aparecer em menos de 2 meses esse mesmo cantor te frustrando, ele com 30 anos, com 50. Você vai dizer, ué, eu assisto o vídeo dele, você está assistindo vídeos antigos, porque o sistema não deixa que bate aqui. Mas como você repete sempre na sua rede social, aí você vai descobrir que o grupo que você adora já acabou, eles faziam sucesso em 2002, entendeu? E aí você está vendo agora flash dele no seu Facebook, mostrando ele com 40 anos, porque você começa a acessar a realidade real da coisa. Então acredite, a Cuba que você vê de Havana feia não é nada disso. Os ricos brasileiros escondem
Cuba é rica, linda, sustentada pelos russos, tem lugares igual Florianópolis, só que Cuba, para poder ganhar dinheiro e ter a imagem, preservar isso, para não ir cheio de favelado para lá, eles deixam que só saiam as porcarias de Havana para ninguém vir. Se sua casa é boa, você só mostra a parte do bueiro, senão todo mundo vai querer vir na sua casa, aí vai encher o saco, tchau.